Bom dia, companheiros. Eu queria começar aqui destacando a importância, do que aconteceu na década de 1940 do século passado, com a invasão imperialista sob a bandeira do fascismo da União Soviética. Queria destacar para vocês que esse foi a maior ofensiva, o maior ataque do capital contra os trabalhadores de toda a história do capitalismo. Foi uma ofensiva maior do que a Guerra Civil que se seguiu à Revolução Russa de 1917, onde 14 exércitos estrangeiros invadiram a nascente União Soviética. Foi também, com toda a certeza, a maior carnificina de toda a história do mundo. Aqui, o companheiro Breno Altman falou que morreram 25 milhões de pessoas, que é o índice que normalmente é apresentado. Mas eu já ouvi falar que esse número poderia ter chegado a 50 milhões de pessoas. Então, vocês imaginem uma guerra que sacrifica num único país de 25 a 50 milhões de pessoas, 1/4 da população brasileira. Uma coisa sem precedentes, uma monstruosidade que, logicamente, só podia ser promovida pelas forças do imperialismo. E a derrota da ofensiva alemã, da ofensiva do nazismo, pelas forças da União Soviética, pelas forças armadas soviéticas, pelo povo soviético, que se empenhou de uma maneira extraordinária nessa luta, e também daqueles que se mobilizaram nos demais países ocupados pelo fascismo na Europa Oriental. Nós temos que lembrar que, em meio a essa ofensiva, explode a Revolução Iugoslava, que é uma representação dos movimentos guerrilheiros que atuaram em toda a Europa. Quer dizer, a ofensiva contra-revolucionária foi derrotada pela classe trabalhadora e foi derrotada pela Revolução. Eu queria endossar aqui a versão que foi apresentada por alguns companheiros de que a participação do imperialismo dito democrático nessa luta foi absolutamente insignificante. Os Estados Unidos, que hoje querem se arrogar a vitória sobre o nazismo, eles não entraram na Europa antes que a União Soviética tivesse derrotado as tropas de Hitler em Stalingrado. Eles seguraram qualquer tipo de invasão, porque, na realidade, isso aqui precisa ser esclarecido, eles faziam um jogo duplo. Eles vendiam armas para a União Soviética, mas eles também achavam que uma eventual vitória que derrubasse a União Soviética seria um grande ganho. Então, é falsa a ideia de que foram as democracias ocidentais, ou seja, as democracias imperialistas, que derrotaram o fascismo. Foi a classe trabalhadora mundial que derrotou o fascismo. E o fascismo alemão, embora ele estivesse em guerra com a Inglaterra e com os Estados Unidos, ele era, na realidade, a vanguarda do imperialismo contra a classe operária mundial. Então, o significado dessa vitória é muito grande. É muito grande porque, se bem o imperialismo não tenha sido definitivamente derrotado, a derrota
do imperialismo na União Soviética serviu como freio e serviu como uma demonstração dos limites que o imperialismo tinha para subjugar os povos e esmagar a classe operária mundial. É uma das vitórias mais espetaculares da classe operária em toda a história da humanidade. Por isso nós estamos aqui hoje comemorando essa vitória que só tem em paralelo nas grandes revoluções que aconteceram no mundo, como a Revolução Soviética, que foi o que permitiu a derrota do fascismo. Não tivesse havido a Revolução de 1917, e nós não sabemos como é que seria a dominação imperialista sobre o mundo nos dias de hoje. É importante lembrar que nós estamos também comemorando os 50 anos da vitória do povo do Vietnã sobre o imperialismo norte-americano. Que é uma vitória que tem um paralelo muito claro com essa outra vitória. E aqui, no caso vietnamita, nós já tivemos a demonstração de que a luta contra o fascismo é uma luta contra o imperialismo. Depois da Segunda Guerra Mundial, a luta dos povos foi toda ela contra o chamado imperialismo democrático. Nós tivemos aqui que sofrer o flagelo dos golpes de Estado nos países como o Brasil, impulsionados pelas democracias. Tivemos que derrotar esses golpes de Estado, que eles foram derrotados pela mobilização popular, para chegar onde nós estamos hoje. E, nesse caminho, a vitória do Vietnã foi um episódio fundamental. Eu queria, companheiros, relacionar os acontecimentos de 80 anos atrás com o que nós estamos vivendo hoje. Queria dizer que nós temos uma situação que guarda um paralelo muito grande com o que acontecia 80 anos atrás. O fascismo europeu, que foi uma modificação no regime político dos mais importantes países imperialistas da Europa, ele teve origem na crise, uma crise que foi quase fatal para o imperialismo, que foi a crise econômica de 1929. Hitler toma o poder na Alemanha em 1933, 4 anos depois da crise de 29. O imperialismo, naquele momento, se encontrava numa situação extremamente delicada, extremamente frágil. E o que nós vemos hoje no mundo é que o imperialismo, novamente, depois de percorrido todo um ciclo político e econômico, se encontra numa situação análoga. Desde 2008, os regimes políticos dos países ditos democráticos, eles estão em retrocesso. Nós vimos o que tem acontecido aí. Por um lado, o crescimento da extrema-direita. Por outro lado, o imperialismo dito democrático socavando o regime democrático. Quer dizer, as democracias liquidando-se a si mesmas. Essa situação, do ponto de vista político, ela acabou se materializando na derrota norte-americana no Iraque, que foi uma guerra extremamente destrutiva. Depois, na derrota norte-americana no Afeganistão, que foi uma derrota humilhante para o imperialismo. Eles não conseguiram dominar o povo do Afeganistão, que é um dos países mais pobres do planeta Terra. E foram derrotados por uma organização que é quase medieval, que é o Talibã. O que mostra o tamanho da crise que o imperialismo está sofrendo.
Depois nós tivemos a crise ucraniana e, finalmente, nós tivemos o 7 de outubro, na Palestina, com um levante armado contra o sionismo da resistência palestina liderada pelo Hamas. O imperialismo chegou num ponto de crise muito agudo. Eu acho que isso daqui guarda um paralelismo muito claro com o que estava acontecendo um pouco antes da Guerra Mundial. O imperialismo não dá conta da situação que foi criada pela crise do capitalismo. O conflito com a Rússia, o conflito com a China e também, nós temos que destacar aqui, o conflito com países menores, mas que eles até o momento não conseguiram derrotar, como é o caso dos companheiros da Venezuela. Os venezuelanos foram assediados e atacados pelo imperialismo de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E não abaixaram a cabeça. A fraqueza do imperialismo é muito evidente. E é, logicamente, que nós consideramos isso como um sinal da maior importância para a luta dos povos. Mas a fraqueza de uma força como o imperialismo não significa que o imperialismo vai se retirar do campo de batalha voluntariamente. Pelo contrário, o que vai acontecer, e num certo sentido já está acontecendo, é que o imperialismo vai recrudescer a sua ofensiva e vai procurar arrastar o mundo para uma terceira guerra mundial. Nós vemos aí as ameaças de todos os lados, ameaças contra a Rússia, ameaças contra a China. Eu não falo da guerra comercial, que isso é um episódio menor, porque nós sabemos que o complexo industrial militar do imperialismo norte-americano e os europeus, eles programaram uma guerra de fato contra a China. A Rússia nem é preciso falar. O Irã é outro país que está ameaçado da violência extrema do imperialismo. Então, nós estamos, nesse momento, num período que eu diria que antecede um conflito de grandes dimensões. Nós temos visto a ação do imperialismo no nosso continente. Golpes de Estado em vários países. Desde os 15 anos, nós sofremos aqui uma sequência de golpes de Estado, que não pararam nunca. Nós conseguimos aqui no Brasil, a esquerda unificada, conseguiu garantir a vitória do PT, do companheiro Lula, para a presidência. Mas isso não deteve a política golpista do imperialismo. Dá para perceber que o governo Lula está sendo cercado, e o cerco é cada vez maior, e que eles, obviamente, querem uma solução bastante drástica para o Brasil. E essa solução drástica passa por tirar o PT do governo, sem dúvida nenhuma. Então, quer dizer, nós estamos entrando numa época de grandes conflitos. Esse é o problema-chave que nós temos. E por isso, o exemplo da União Soviética, ele é importantíssimo. Nós temos que entender que cabe à nossa geração derrotar o imperialismo. É possível evitar uma guerra de grandes proporções? É possível. Essa guerra pode ser evitada pela revolução socialista. A revolução socialista, ela está na ordem do dia? Sim e não. Porque a crise é muito profunda, mas a classe operária ela está saindo de um longo processo de desorganização que foi a política
neoliberal altamente destrutiva da economia de inúmeros países. Mas nós temos que confiar, né, que a unidade de todas as forças que lutam contra o imperialismo vai abrir um caminho. Nesse sentido, né, queria destacar a importância desse ato público que nós estamos realizando aqui hoje. Isso aqui é um primeiro passo, modesto ainda, no sentido da constituição da Internacional Antifascista, uma iniciativa muito importante, né, que surgiu de uma conferência internacional realizada em Caracas, na Venezuela, impulsionada pelo governo venezuelano. O governo venezuelano, logicamente, que tem uma preocupação com o fascismo, porque o fascismo está batendo as portas. Nós vimos as eleições. Nós vimos que os grupos fascistas estão organizados, estão recebendo financiamento do imperialismo. Eles têm um respaldo internacional muito grande. E nós entendemos, eu acho que todos que falaram aqui falaram a mesma coisa, que quando nós falamos internacional antifascista, nós estamos falando ao mesmo tempo de internacional anti-imperialista. Porque não há como derrotar o fascismo sem derrotar o imperialismo. Né? O companheiro Breno Altman colocou aqui uma questão que nós precisamos discutir no âmbito dessa organização que nós estamos criando, que é o seguinte: qual é o papel da esquerda? Nós vamos ser um puxadinho da burguesia liberal ou nós vamos ter uma ação independente das massas operárias, da classe média de esquerda e do campo contra o imperialismo? Nós queremos construir uma organização que seja uma organização independente dos agentes do imperialismo no Brasil e no mundo. Eu acho que esse é o sentido da nossa reunião. Por isso, queria destacar aqui a presença dos que, até o momento, se levantaram para construir essa organização, né? A Sebrapaz, PCdoB, o Breno Altman está participando desse ato aqui pela primeira vez, a FNL, que é a nossa parceira, a POSP, setores do PT. Nós somos ainda um punhado de pessoas, né? Mas nós temos que ter a ambição de construir no Brasil uma frente única de luta contra o imperialismo e o fascismo. Nós não queremos, companheiros, construir uma organização de uma pequena minoria de pessoas iluminadas. Nós temos que levar essa questão para as amplas massas populares no Brasil. Por que é importante? Alguém poderia dizer, mas nós não temos aqui partidos de esquerda e tudo mais? Temos. Mas a maior parte desses partidos, sindicatos e organizações, eles se encontram paralisados por uma série de problemas. Nós vimos, quando nós lutamos contra o golpe de 2016, que a mobilização da maioria das organizações foi muito pequena. Tivesse sido maior, e nós não estaríamos enfrentando a situação que nós estamos enfrentando hoje. O bolsonarismo, por exemplo, que não é o nosso único problema aqui, não é o bolsonarismo. O bolsonarismo é um dos problemas, mas o bolsonarismo ele não teria adquirido a envergadura que adquiriu se nós tivéssemos tido uma mobilização realmente ampla de massas para derrotar o golpe de 2016. Então, nós precisamos, né, de uma organização que atravesse a fronteira de todos os partidos políticos, de todas as organizações populares e sindicais, e atraia os elementos de luta, aqueles que estão dispostos a se mobilizar, para mobilizar o povo brasileiro na luta anti-imperialista e antifascista.
Nós temos que fazer dessa organização, a Internacional Antifascista, uma organização que seja uma frente única dos que estão dispostos efetivamente a lutar. E quando eu digo lutar, eu me refiro quase que exclusivamente à ideia de que é preciso mobilizar o mais amplamente possível. Né? Nós temos aqui a campanha da Palestina, né? Todos nós que estamos aqui participamos da campanha em defesa do povo palestino. A campanha da Palestina no Brasil, ela é muito fraca. Né? Nessa altura do campeonato, eu não sei se nós estamos batendo nos sionistas ou são os sionistas que estão batendo na gente. Né? Nós temos aqui, nessa reunião aqui, nós temos várias pessoas que estão sendo processadas por defender a Palestina. Nós precisamos criar uma campanha de massas. É um trabalho que vai exigir um esforço. Mas eu acredito que nós temos muita gente interessada e que nós podemos transformar a ideia da Internacional Antifascista numa ampla frente única de inúmeros setores da esquerda. Para isso, né, nós precisamos aqui evitar o debate ideológico espinhoso, tá? Como aconteceu aqui, e nós temos que centrar fogo nas ideias-chave dessa organização, que são a defesa dos povos, dos países latino-americanos contra o imperialismo. Nós precisamos fazer uma campanha contra a ofensiva econômica do imperialismo em relação à Venezuela, Cuba e Nicarágua. Nós precisamos fazer a mesma campanha em relação à Rússia e ao Irã e à Coreia do Norte. Nós temos que lutar contra o imperialismo em todos os terrenos. Nós temos que defender a soberania brasileira, porque o anti-imperialismo é, acima de tudo, uma luta contra o imperialismo que atua dentro da nossa casa. Tá? Nós vimos aí, por exemplo, como um fato muito lamentável, que a Polícia Federal Brasileira, por conta própria, adotou uma resolução que nenhum palestino pode entrar no Brasil. Os palestinos todos são barrados na fronteira. Né? Está aqui presente um companheiro do Marrocos, do Tunísia, se não me engano, que foi barrado também porque apoia a Palestina. Finalmente ele foi liberado. Né? Não sei direito por que ele foi liberado até agora. Nós denunciamos isso. Mas nós temos que lutar contra a ingerência do imperialismo sobre as instituições políticas do Brasil. Quando eu falo dessa ingerência, não é uma crítica. Eu gostaria que isso aqui fosse muito bem entendido. Não é uma crítica ao governo do PT, mas é uma revelação de que não adianta você eleger um presidente da República e esperar que ele faça um milagre. Eu acho que nós estamos aprendendo isso. O Lula não tem condições de fazer nenhum milagre. Sem a força do povo, sem a força da ação popular e dos trabalhadores, nós não vamos conseguir absolutamente nada. Por isso, nós precisamos de uma alavanca que impulsione essa luta, que lute pela independência dos trabalhadores, que lute pelos direitos trabalhistas, que lute contra o esmagamento do país através da dívida pública, contra as privatizações. Se o PT for derrotado na próxima eleição e a burguesia eleger o seu candidato, seja quem for, eles vão privatizar a Petrobras, eles vão acabar com todos os direitos trabalhistas, eles vão acabar com tudo quanto é lei de defesa social dos trabalhadores, então nós temos que ficar muito atentos. E não basta você colocar todas as suas fichas na eleição. Não basta. Isso está absolutamente claro. A eleição do companheiro Lula foi um progresso. Mas nós estamos vendo aqui os limites
disso. Muita gente fala assim, vocês aí do PCO já se arrependeram de ter votado no Lula? De forma nenhuma. A vitória do Lula foi importante, mas é limitada, é uma vitória limitada. A vitória do Lula não é a mesma coisa que aconteceu na Venezuela, onde o povo venezuelano esmagou o imperialismo nas ruas. Sem a força popular, não há nenhum tipo de possibilidade de derrotar a ofensiva da burguesia. Isso precisa ficar claro. Por isso, uma organização, né, unitária, de frente única, uma organização que se proponha a mobilizar o povo, mas não mobilizar o povo em abstrato, mobilizar os sindicatos, as direções sindicais, os movimentos populares. Nós temos aqui a FNL, há outros movimentos de luta da terra, nós temos que chamar esse pessoal. Quer dizer, nós temos que criar um movimento que não seja nem só de direções e também não procure passar por cima das direções para chegar no povo como se o povo não tivesse organização nenhuma. Nós precisamos combinar as duas coisas. Temos que chamar o povo, chamar as direções e criar esse movimento. No momento não há essa organização no Brasil e eu não vejo que nenhuma das organizações existentes possa cumprir esse papel. Por isso é preciso criar uma nova organização. E aqui nós temos uma oportunidade, né? Uma oportunidade que é muito importante porque ela é apoiada por pessoas que têm uma situação importante na luta política nacional e internacional, como é o caso dos companheiros da Venezuela. Então, nós temos que chamar os partidos, nós temos que chamar os sindicatos, os movimentos populares e construir essa frente. E essa frente tem que mobilizar. E nós temos que fazer isso através de campanhas, através de iniciativas como essa que nós estamos fazendo. Eu considero que isso daqui é o ato inaugural, né, de lançamento da frente antifascista. Eu acho que os companheiros que estão na direção da frente antifascista têm uma grande responsabilidade no sentido da articulação, né, com os mais diversos setores. Isso aqui é um começo, um primeiro passo, que nós temos que desenvolver. Nós temos que desenvolver isso em cada estado do país. Nós estamos fazendo esses atos e vamos fazer ainda mais. E nós temos que confiar que, assim como na Segunda Guerra Mundial, foi a ampla mobilização dos povos, independentemente, obviamente, das avaliações que nós tenhamos sobre a qualidade das direções políticas. Mas nenhuma direção política faz milagre. Quem muda o mundo é o povo, é a classe trabalhadora. As direções têm o papel de orientar, né? Mas sem os trabalhadores não há nenhuma possibilidade de vitória, não há nenhuma possibilidade de avanço. E essa tem que ser a nossa principal colocação. É preciso mobilizar o povo brasileiro contra os perigos que estão ameaçando a classe trabalhadora brasileira e os perigos que estão ameaçando todos os trabalhadores do mundo e todos os povos que lutam pela sua independência. E nós vamos trabalhar e nós vamos ser bem-sucedidos de uma maneira ou de outra. Obrigado, companheiro.